Encontros especiais. Hoje nós vamos falar da mulher adúltera. Vamos ler a palavra de Deus, amados? Todos juntos? Em João 8, está registrado em João 8, capítulo 8, do verso de 1 até o 11, 11º. Eu vou ler na nova versão internacional. Vocês podem acompanhar comigo na tela. A palavra de Deus diz assim, em João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor, disse a mulher. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, amados. Senhor Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, a Tua palavra foi lida, Senhor Deus. E contamos com a ajuda do Teu Santo Espírito para que toque em nossas vidas, Senhor Deus. Que eu seja somente um vaso em Tuas mãos. Um homem, simples homem, Senhor Deus. Mas que eu seja usado por Ti e que sejam ditas somente Tuas palavras, Senhor Deus. Seja feita a Tua vontade. Nos dê discernimento, Deus. Nos dê entendimento. Conceda entendimento para que podemos discernir toda a Tua palavra, a Tua verdade, que o Senhor quer para nós, para a humanidade, Deus. Nos ajude, Pai. Haja com poder nesse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, que situação é aquela? A mulher pega em adultério. Pesado, né? Dá uma impressão que ele era o fim do mundo. Ela foi pega em adultério. No verso 3, diz assim que os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Pegaram ela. Eles não estavam com intenção de resolver a situação. Né? Eles trouxeram a mulher surpreendida em adultério, na presença de Deus. E Jesus estava ali não buscando acusar ninguém. Ele estava ensinando no templo. Estava o Senhor ensinando e vem esses camaradas aí com a mulher. Coloca a mulher, a palavra de Deus diz no verso... Em outra tradução, a palavra de Deus diz no verso 3 que puseram-na em pé no meio do grupo. Ela estava sendo o centro das atenções. Que pagação de mico, né? Na verdade, o pobre coitado ali foi a bola da vez. Mas nessa situação, quando eu estava escutando o grupo de louvor tocar e louvar a Deus e o Senhor tocando no meu coração, eu lembrei dessa mulher, lembrei da minha vida. E eu coloco eu no holofote agora. Tirar a mulher. A palavra de Deus nos ensina assim. Tirando a mulher, coloco eu no holofote, debaixo da luz, no foco, no meio do grupo. A mulher estava ali, sendo acusada porque ela foi pega. Era a vez dela. Estava no centro de todos, mas o Senhor supera todas as expectativas. Eles trouxeram a mulher para que ela, como nós vimos aqui, a palavra de Deus diz que ela tinha que ser apedrejada. Está escrito isso. Ela tinha que ser apedrejada. E eles trouxeram ela com a palavra de Deus diz também que eles estavam com más intenções para ver o que o Senhor ia fazer. Imagina a expectativa que foi criada aqui naquele ambiente. O Senhor ensinando, chega aquele assunto novo ali. Olha, foi pego, mestre. Mestre, foi pego. Né? Nós pegamos ela num ato ali. E imagina a expectativa que criou. O que vai ser feito agora? Né?
O que o Senhor, esse tal que ensina, que cura, que eles não estavam crendo no Senhor, o que ele vai fazer com essa mulher? E criou eu creio que criou uma expectativa muito grande naquele momento ali. A mulher pecadora. Mas um encontro especial com Jesus Cristo irá surpreender você. Irá superar todas as expectativas criadas do ser humano. Irá surpreender. Sabe por quê? Porque essa mulher foi diferente dos outros personagens que foram ditos nos encontros especiais. Os outros encontros, todos nós temos a necessidade de encontrar com Jesus. Nós necessitamos, precisamos. Mas nos outros, alguém estava buscando. Zaqueu queria ver Jesus. O paralítico estava precisando ser curado. O filho da viúva estava morto. Jesus ressuscitou. Estava mais claro que queria, estava mais nítido, estava mais claro que eles precisavam de um encontro com Jesus. Mas com essa mulher não tem nada diferente. Mas ela foi levada até o Senhor. Ela não estava naquele momento, ela não estava pensando em ter um encontro com Jesus. Mas é tão bom que o encontro irá surpreender. Supera todas as expectativas um encontro com Deus. Porque, sabe por que isso, amados? Porque naquela expectativa está sendo criada de que qualquer decisão de condenação que Jesus ia ter com a mulher é o primeiro ponto de hoje. O perdão é oferecido, quebra todos os obstáculos. Com certeza, eu, naquele momento, ou nós, não sei, eu falo de mim, eu falaria assim, desce o pau nessa mulher. Que eles estão ali ensinando, escutando a palavra de Deus, desce o pau nela, não perde tempo não, Senhor. Desce o pau, tem um chicote aí, eu vou ajudar. Eu sou o primeiro a estar no corredor. Na escola tinha um negócio de corredor da morte, né? Assim, passava e os caras... Polonês aí, ó. Corredor polonês. Vão descer o pau. Eu ia ser o primeiro da fila. Se eu não tivesse tido encontro com Jesus, eu ia ser o primeiro da fila. E bater o pé assim para ela cair e bater mais. Foi surpreendida, que é isso? Não é fácil olhar assim? Ela foi pega num ato que a palavra de Deus condena. E ela foi pega e foi esse ato, todo esse movimento simplesmente foi quebrado com a simples resposta do autor da vida. No verso 7 ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Uma simples resposta. Né? O Senhor podia ter usado palavras difíceis, né? Argumentos especiais. Agora eu vou dar um sermão aqui, vou deixar todo mundo de boca aberta. Não, ele só falou, atira aí quem não tem pecado. O que aconteceu? Começou os mais velhos. Um para um canto, um para o outro. É interessante como que Jesus, o autor da vida, ele age de forma simples, mas tão poderoso, porque ele é o autor da vida. Porque ele que decide, ele veio ao mundo, veio para tirar pecado mesmo. Mas o Senhor é tão bom, Jesus é tão bom, que às vezes as pessoas não querem ter um encontro com Ele, porque não querem entender que Ele, com a resposta simples, Ele pode anular seu pecado. Com um simples ato, Ele pode anular seu pecado, porque é por isso que Ele veio. E as pessoas não querem ter um encontro com Ele, às vezes achando que precisa ter algo a mais. Ali foi simplesmente uma resposta simples. Atire aí quem não tem. Quem não tem pecado, atira. Mas ela foi pega em adultério. Mas se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Vai condená-la? Os bonzões estavam ali querendo condená-la. Queria condená-la. Mas o Senhor, com a simples resposta, Ele anulou. Ele liberou perdão para ela. Eu tenho alguns exemplos na minha vida de que pessoas da família às vezes diziam para mim: olha, abandona essa vida aí, você vai ter que largar seus amigos, você tem que largar essas coisas aí que você usa, esse tipo de música que você escuta, larga isso. Começando as amizades não estão legais para você. Aí, passando o tempo e conhecendo a palavra de Deus, aproximando do Senhor, de fato tive um encontro com Ele verdadeiramente, fui batizado, e eu vi que tudo isso era mentira. E Jesus não apresentou isso para ela: olha,
começar um discurso ali. Faça isso, não faça aquilo. Não. Ele veio para perdoar. Ele veio para resgatar os pecadores. Essa é a função de Jesus. Ele não vem para tirar, olha, tira o seu brinco, corta o seu cabelo. Eu tinha um cabelo assim nas costas, assim. Aí minhas tias falavam, gente, esse menino cabeludo aí. Jesus não estava nem preocupado com o meu cabelo. Ele queria era limpar o meu coração. Tirar toda imundícia, todo pecado, todo embaraço. Isso aí é outro processo depois. Aí depois é um processo de andar com o Senhor, nós vamos ver para frente, já é outro passo. Mas o Senhor veio para resgatar, tirar o pecado de você, tirar você do mundo. Amém? O Senhor como eu disse, poderia ter feito aquele discurso maravilhoso, ter pregado ali uma palavra poderosa, né? Mas uma simples resposta. Ele calou todos. E esse é um trabalho que Jesus quer fazer na sua vida. E que está na Bíblia isso, acho que vocês sabem de qual. O que para o homem é impossível, o que é? Para Deus é possível. Mas eu mudei um pouquinho, eu escrevi. Jesus disse isso, o que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Né? É uma questão que o jovem está dizendo, os discípulos estavam dizendo, mas quem pode salvar? Jesus, mas para o homem, o que é impossível para o homem, para Deus todas as coisas são possíveis. E eu digo, o que é impossível para o homem, para Deus é simples. A simples resposta, né? Tem uma ocasião que o Senhor Jesus estava ensinando, e uma passagem aqui, na palavra de Deus, nos evangelhos, chegou um paralítico, né, no leito, e eles queriam chegar diante do Senhor, mas não tinha espaço, porque o povo estava ali cercando o Senhor Jesus. Não tinha espaço para entrar na casa. Eles arrancaram o telhado e entraram com ele por dentro. E Jesus, a palavra de Deus, diz assim, em Marcos 2, a palavra de Deus diz assim que quando o paralítico entrou na casa, Jesus falou assim para ele, filho, seus pecados estão perdoados. Chocaram os fariseus, os mestres da lei, os bonzãos que estavam ali, conheciam toda a Escritura, chocaram eles, porque ele falou assim, filho, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Jesus faz é limpar o homem do pecado. É por isso que ele veio. E eles chocaram aquilo. Quem é esse? Nos pensamentos eles estavam murmurando, e Jesus, conhecendo que ele é Deus, ele disse assim, Marcos 2:9, ele diz, no Evangelho de Marcos, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? O que é mais fácil para a gente, humanamente dizendo? É mais fácil dizer, os pecados estão perdoados, porque ninguém sabe. Mas o seu pecado é perdoado. Eu estou falando. Falar qualquer um fala, né? Até papagaio. Qualquer um fala isso. Então, como Deus estava ali, Jesus estava ali, estava tendo ele como um homem, ele disse, o que é mais fácil fazer? Dizer, os teus pecados são perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Aí ele completou, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Além de ele ter curado o paralítico, que não andava, não se movia, ele falou assim, de brinde perdoa os pecados, vai embora para casa. É assim que Jesus faz com a gente. Ele faz um trabalho completo. Ele curou o paralítico, que não podia mover, e ainda de brinde, tipo assim, já que está tão difícil aí, vai para casa, seja feliz, os teus pecados estão perdoados. Amém, amados? E não é nada diferente. Jesus, ele foi, morreu, veio para nós, ressuscitou, e ele está presente aqui hoje. E é a mesma coisa que ele fez para o paralítico, ele quer fazer com a gente, ele quer fazer com nós. Ele quer nos curar e perdoar de toda culpa, toda mácula, toda condenação. Amém? Ele continua fazendo isso no dia de hoje, no tempo de hoje, que se chama graça. Graça, um favor que nós não merecemos. É o tempo de hoje, né? Os fariseus viviam na lei, os mestres da lei viviam ali, debaixo da lei. E nós estamos no tempo da graça. Jesus veio sem cobrar. Primeiro ele coloca diante de nós o perdão. Ele oferece perdão. E não só o perdão oferecido,
mas é o segundo ponto de hoje. Ele concede o entendimento. Depois que você tem um encontro com Jesus, ele concede um entendimento. Não é o propósito de Deus, amados. Eles chegaram ali e eles estavam certo, entre aspas. Eles chegaram querendo condenar e estava escrito aquilo. Lá em Levítico, a palavra de Deus lá em Levítico, diz lá em Levítico 20:10, vou compartilhar com vocês um texto. Eles estavam querendo apedrejar a mulher, porque ela foi pega em ato de adultério. De fato estava escrito aquilo ali. Eles não estavam mentindo. Mas que Deus é esse? Criou essas coisas para matar, destruir a humanidade a pedrada. Porque não era só a mulher que estava naquela forma. Ela foi pega em um ato, mas não era só ela. Tem um grupo imenso de pessoas envolvidas aí que tem que morrer a pedrada. Mas não é o propósito de Deus sair destruindo as pessoas a pedrada, amados. Isso não é propósito de Deus isso aí. E pode dar uma impressão de que o evangelho de Deus não é nada rigoroso, mas estava escrito na lei lá. Deus falou para Moisés que era para destruir qualquer tal que praticasse esse ato. A palavra de Deus não fala só isso aí em Levítico. Fala pai com a filha, né? Genro com a sogra, tia, todas as coisas absurdas que é até estranho falar. Mas o Senhor sabe que o coração do homem é pecaminoso. Por que está escrito isso? Porque ele sabia que o homem era capaz de fazer essas coisas. E a condenação estava debaixo da condenação. Se cometesse tal ato, era para morrer. Aí chegou ali. Jesus chega, aí entra Jesus na história. Essa conversa, né? Parece mansa. Uma conversa suave. Não, seus pecados estão perdoados. O Senhor dá entendimento, Ele concede entendimento. Porque, vamos ler em Levítico 20:10, diz assim: se o homem cometer adultério com a sua mulher, com a mulher do seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Engraçado aqui que chega a ser cômico, né? A gente gosta muito, nós lembramos muito aqui na igreja. Cadê o homem? Estava só a mulher naquele momento. Só a mulher estava sendo morta ali, no centro das atenções. Cadê o cara? Não era? Ela estava sozinha? Cadê? Não estava, só a mulher para ser julgada e condenada. Aí Jesus vem, entendendo, porque Ele é o entendimento. Eles não entendiam, eles não tinham tido um encontro com o Senhor. Vocês estão pegando, amados? Jesus, o entendimento, Ele vem e abre o leque. Não é isso que Deus quer. Deus não queria destruir o povo a pedrada. Ele queria mostrar a gravidade disso. Queria só tirar o homem de tal desgraça. Quer destruir um lar com a traição, com coisas até relacionadas a animais na passagem de Deus aqui. Evitar a relação com esse tipo até com o animal. Está escrito na palavra de Deus. A capacidade do homem. Para que Deus escreveu isso? Olha a capacidade do homem. Todos são impuros, amados, diante de Deus. Todos. E o Senhor Jesus Cristo veio simplesmente para tirar o pecado, para dar entendimento ao homem, para abrir a visão. E eles não tinham esse entendimento. E imagine se eles queriam apedrejar a mulher. Imagine se no passado o Senhor Deus tivesse falado para Moisés: olha, se tal cometer tal ato, dá um buquê de flores para ele, uma caixa de bombom, um presente, né? Era muito sacrifício ali, dá a melhor parte do sacrifício. Deus tinha que tratar o mal, enfrentar o mal com o mal. Não tinha essa de dar um presente para quem cometeu tal ato. Por isso que Deus falou: olha o peso disso aí. Vai ter que ser morto a pedrada. Esse vai morrer. Deus não era o propósito de Deus destruir a humanidade. A palavra de Deus diz em Ezequiel 18:23 que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como é que Deus queria matar? Só que eles não tinham entendimento, eles estavam cegos. Eles estavam distorcendo a lei, que eles fazem até hoje, distorcendo a lei. Eles estavam distorcendo, simplesmente fazendo isso. Né? E o Senhor Deus, Ele veio para cumprir a lei e mostrar o sentido de todas as ordenanças do passado, que foram distorcidas e são até hoje, para mostrar que a solução para o pecado e para o mundo é Ele próprio, Jesus. Ele é a solução. Para isso que Ele veio. Essa é a função dEle. Essa é a função. E dá uma impressão de que, lendo assim, que está tudo tão fácil ali, Jesus vem e
aniquilou tudo isso. E não. Ele não desfez da lei. Ele está falando, o propósito de Deus não é esse. Todos estavam ali, estavam cheios de pecado, querendo condenar a mulher. Né? Em Mateus 5, 21, 23, está falando do homicídio, que também a palavra de Deus condena isso. Homicídio. Olha que interessante. Dá a impressão que o evangelho de Jesus Cristo é suave. Ele não veio desfazer da lei. Ele falou, meu jugo é suave. Não tem nada de suave nisso, sabe por quê? Não tem nada de leve no evangelho de Jesus Cristo. Porque alguém já pagou o preço. Ele foi espancado, torturado, tudo que era parecido comigo. Ele foi humilhado, morto, porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz. Então, não tem nada de leve, já foi pago. O maior de todo sacrifício. Antes destruía tanto animal, tantos animais morriam para derramava sangue para ser perdoados os pecados. Este foi pior. Foi um justo, o Filho de Deus. Morreu para todos, para toda a humanidade, para que creem nele. Assim diz a palavra de Deus em Mateus 5 sobre o homicídio. Ouviste o que foi dito aos antigos, que está falando, se referindo à lei. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas, porém, eu vos digo que qualquer sem motivo irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. O Senhor vai muito mais além, ele vai profundo. Se matar, você será julgado. Não, ele está dizendo, o pecado não vem daí. Se você, sem motivo, irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. Né? E continua dizendo, qualquer que dizer ao seu irmão tolo, será levado ao tribunal. Mas quem disser ao seu irmão louco, estará sujeito ao lago do inferno, ao fogo do inferno. É muito mais intenso o evangelho. Porque Jesus veio para dar entendimento, para mostrar onde está o pecado. Está aqui dentro. Ele brota do coração. Dá a impressão de coração. Tudo que sai do coração é bom, né? Nem sempre. Nem sempre. A palavra de Deus diz também, um pouco mais embaixo aí, para baixo, no verso 27. Olha que interessante sobre o adultério. Aqueles que queriam condenar a mulher. Jesus fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, mesmo que nós lemos aqui, o que eles estavam usando para condenar a mulher. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. E aí? O que aqueles camaradas vêm fazer com as pedras? Ou seja, Jesus falando, você está no sal, meu amigo. Você está no sal grosso ainda. E eu querendo lá, eu confessando, se não tivesse, eu naquele tempo eu ia bater na mulher. Dá pelo menos um cascudo nela, não sei se... Ela tinha que fazer uma coisa, é um absurdo isso, mas aí Jesus vem para dar entendimento. Quando a gente tem encontro com ele, ele concede entendimento, como está na tela ali, pode acompanhar. Olha que Jesus, ele é muito mais profundo. Qualquer que olhar para uma mulher, cobiçou, meu amigo, desejou, adulterou no coração. Então vamos cair na pedrada, todo mundo. Olha o jugo do Senhor, olha o que o Senhor faz, mas para isso que ele veio. É para mostrar à humanidade que precisa ter um encontro com ele. Tem que ser marcante, como foi dito nos outros encontros aqui. Algo tem que acontecer. Alguma coisa tem que deixar para trás. Não pode ser, Jesus é meu coleguinha. Não. A palavra de Deus diz, eu sei que tem muito a melhorar ainda, eu sei. Mas de fato eu entendo isso daí, que só ele pode purificar meu coração. A cada dia só ele que pode me dar força para eu vencer os obstáculos e deixar o eu para trás. Cada vez eu tentar viver mais ele do que eu. Porque o meu eu é esse aqui, ó. O meu eu é este. É o que Jesus falou. E em outra ocasião também, os fariseus estavam acusando os discípulos de Jesus, os discípulos do Senhor, falando que eles estavam comendo sem lavar as mãos. E era o costume deles, né? Era o costume. E é saudável isso. Vamos lavar a mão antes de comer, né, galera? Vamos comer com a mão suja, né? Faz mal para os nossos corpos. Mas estavam condenando, falando, olha, não é assim, né? Os seus
Seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, o mestre de vocês. Aí Jesus falou assim, 15, 20, Mateus 15, 19, 20. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. E essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos, não. Pura hipocrisia. O coração do homem está ruim, está sujo. Hoje eu entendo isso. Eu vivi os dois extremos, não vem me enganar, eu sei. Você pode até falar, eu tenho Deus, tudo bem. Quem está ouvindo em casa ou qualquer lugar que esteja, eu sei disso. Você pode ter Deus, mas o Senhor Jesus, para ele, essa foi a tarefa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio na terra para sofrer todo aquele insulto, aquela injustiça, não foi em vão. É para te salvar, é para me salvar, para resgatar da acusação, do centro, do meio do grupo que estava montando o dedo. É a sua vez. Quem nunca se encontrou nessa situação? Ou vai encontrar ainda, mesmo que tenha um encontro de Jesus, não é um problema seu, nem meu, nem do seu vizinho. O que Jesus vai fazer com seus pecados? É dele. É para isso que essa é a tarefa dele. O vizinho às vezes está olhando a porta ali. Aí te põe no centro do grupo. Aí Jesus vem e faz assim com você. Tira você do centro do grupo. Porque é a tarefa dele, não é minha. Não é sua, não é problema seu nem meu. É dele. Amém, amados? Amém? Jesus, ele não só concede entendimento, mas também ele permite um novo recomeço. Lá em João 8, voltando para a passagem, no verso 10 e 11, ele diz assim: Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Cadê aquela galera toda? Ninguém te condenou? Respondeu a mulher: ninguém, Senhor. Olha, interessante que ela chama ele de Senhor. Isso é sinal de autoridade. Ela reconheceu que ele era o Filho de Deus. Não, ninguém, Senhor. Ela falou: não, ninguém não, o moço. Ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai, abandone a sua vida de pecado. E eu completo: seja feliz, vai gozar da vida. Mas ele falou: não peque mais. Ele sugeriu para ela não pecar mais. Ele permite um recomeço. A palavra de Deus fala que nós em Cristo Jesus, nós, nova criatura somos. Todas as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Isso é a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Mas é interessante isso daí. Ele diz para ela: vai e não peque mais. Ela tem um recomeço de vida daí para frente. Mas aí ficou uma dúvida. Tem uma dúvida no meu coração. Eu penso: Senhor, é bom a gente ler a palavra de Deus e dialogar com Deus. Você em pensamento falando: mas será que essa mulher não pecou mais? Ele falou: vai e não peque mais. Abandone sua vida de pecado. Será que ela pecou? Será que essa mulher pecou depois que ela teve encontro com ele, teve um novo recomeço? Se pecou, como é que fica isso daí? Ixi, ela pecou agora. Como é que fica? Sabe como é que fica? Fica nada, ela está zero. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que todos nós pecamos. E aquele que fala que não tem pecado, você fica atento a isso. Se você vê alguém falando na televisão, hoje tem de tudo, que não peca, você já desliga o canal e não vê essa pregação não, porque ele está mentindo. Que a palavra de Deus diz em João que aquele que fala que não tem pecado, não comete pecado, a verdade não está nele. Porque ele peca, nós precisamos de Jesus todos os dias, mas a minha vida é outra. Talvez ela não pode ter cometido outro, mas eu afirmo para vocês, aqui não está dizendo, mas ela pecou. Porque a palavra de Deus diz, não sou eu. E sabe o que vai acontecer? Nada vai mudar, sabe por quê? Porque ela tem um recomeço de vida. Deus, ele não veio fazer as coisas mais ou menos. Quem faz as coisas mais ou menos, meia boca, é ruim de serviço. Já viu? Tem uns caras ruins de serviço aí para trabalhar, né? É gente ruim de serviço. Faz serviço mais ou menos. É ruim de serviço. Faz coisas meia boca, mais ou menos. Deus não faz coisa meia boca. Ele fez por completo. Ela está zerada. Isso é uma coisa. É ele que quis. Quem sou eu para questionar a vida? A vida de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas? Ele não faz nada mal feito, amados. Ele faz por completo.
E a palavra de Deus diz em João 3, 9, 10 que quem tem um encontro com Jesus de verdade, talvez as pessoas, nós percebemos que nas outras passagens, e você vê as multidões, tem gente sempre com contato com Deus, está ali perto, tem um encontro com Ele, passa, esbarra, mas sabe aquela coisa de arrepiar o couro, né? Falar em Minas Gerais, o couro, que mexe com o pelo, aquela coisa de arrepiar. Quem tem um encontro com Jesus, a palavra de Deus fala que quem tem um encontro desse especial, em João 3, 9, não vive na prática do pecado. Aí você vai conhecer o fruto. Não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Deus é tão bom, não é nem por suas forças, sabe por quê? Você vai pecar. Mas aquele que conhece a Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, é o Espírito de Deus. Não pode continuar pecando. O verso termina assim: não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Não é nem problema seu. A palavra de Deus está afirmando que você não vai continuar pecando. Se você pertence a Deus, você não vai continuar pecando. É igual se alguém já misturou água com óleo. Misturou não, né? Não consegue misturar. Coloca no copo ali, ela fica ali. Está no meio, mas não encaixa. Não vai encaixar, não vai misturar. Não tem como isso aí. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Aquele que tem a semente de Deus não pode, talvez não. Confere aí vocês, anota aí, João 3, 9 a 10. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Deus faz completo, amados. Por completo. Quando se tem encontro de verdade com Deus, Ele faz o trabalho por completo. Ele te dá entendimento, concede entendimento e te permite um novo recomeço. O Filho de Deus veio ao mundo e você tem encontro com Ele, a morte já não tem domínio sobre você. A palavra de Deus fala que naquele dia serão ressuscitados com eles, os que morreram em Cristo, para viver a eternidade com Ele. E o pecado não tem domínio sobre vocês. A palavra de Deus diz isso em Romanos 6, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, que é hoje. É o tempo de graça. Não está debaixo da lei da pedrada, não. Que eles queriam me apedrejar ali no meio do bolinho. Eles queriam jogar pedra em mim. Mas eu não vivo nesse tempo aí da lei. Eu vivo no tempo da graça. Amém, amados? E sabe de todas essas coisas que eu percebi, lendo a palavra de Deus, todas as ordenanças, acusações, todas essas coisas terríveis, que olha assim, nossa, por que Deus falou isso tão ruim, né? Matar as pessoas. Não, porque o pecado é terrível, dá mau cheiro, traz separação de família, que isso nunca foi o que Deus quis para projeto, não é um projeto de Deus para o homem. Então ele tinha que tratar daquele jeito mesmo. Vai cair no pau se fazer isso. Porque esse faco vai dar presente, meu filho. Imagina. Mas sabe o pior de todas essas coisas aí? Desses erros, desse pecado? É recusar isso daí. Recusar o encontro com Ele. É recusar entender que Deus pode fazer isso, que não é um problema seu. Ele pode limpar qualquer mágoa. Ele te oferece um recomeço do zero para você, 0 bala, 0 quilômetro. Tá zero, Ele te oferece isso. Pior de todas essas coisas aí, que tá dizendo no Velho Testamento, aquelas coisas terríveis, né? Que o homem pode fazer, que os pecados mais esquisitos, não vou citar de novo. Pior que isso é você recusar o que veio para limpar a gente disso. Essa é pior do que esses pecados. Porque você está recusando a graça de Deus. Ele não vai cobrar nada de você. Ele só está te oferecendo perdão. Que você aceite, entenda e tenha um recomeço de uma nova vida. Não para mim, não para você, para Ele. Porque foi caríssimo o preço pago para libertar a gente do pecado. Não foi de graça, não. É de graça para a gente. É o tempo da graça, mas para Ele foi caro. E você, amado, hoje, nesse dia, se você não está deixando Deus permitir que o Senhor limpe toda a culpa, toda a situação do passado, qualquer embaraço que está na sua vida,
está entrelaçado, não te deixa em paz, se você não permite isso, você está errando. E feio. É para isso que Jesus veio, para isso que o Senhor veio. Para limpar nossos corações do pecado e dar uma nova vida, um novo recomeço. Amém? Amém, amados?